prestem atenção numa outra propaganda. Acho que é o Lima Duarte. Quem mais que está naquela Sou Agro? Vocês já viram aquela Sou Agro? Sabe quem está financiando aquela propaganda? É bom a gente saber. A Cargill, a Bunge, as grandes empresas financiaram para criar uma imagem bonita do agronegócio, precisamente. Sou Agro, né? Vem uma moça bonita lá, me lembro o nome, e faz a propaganda, que é precisamente para dizer para a sociedade, né? Olha, estamos aqui, tá, a propaganda é propaganda, a Vale está uma puta propaganda na África, porque a Vale está explorando a África, uma propaganda desgraçada, feito ela fez aí com as comunidades. Vai lá, vai na Serra do Carajás para vocês verem a destruição que está sendo feita na Serra do Carajás. Felizmente tive a oportunidade de conhecer. Um monte de multas que a Vale levou e não pagou, e agora vem o Aldo Rebelo, anistia geral a todas as multas por impactos ambientais. Quem que está favorecendo? Um deputado federal para se eleger precisa 6, 8 milhões. Alguém em sã consciência colocaria 6 milhões para se eleger deputado federal e depois receber um salário de 16, 18 mil por mês? Nunca. Nunca. É as empresas que financiam a maioria das eleições e depois cobram a conta. Ponto. Simples. Bom, dos impostos, mesma coisa. Na verdade, quem paga imposto é o imposto brasileiro cobrado sobre o consumo. Então, o mesmo imposto que eu pago, o Antônio Hermeiro de Moraes vai pagar, porque a maioria é consumo. A Europa, agora, para superar a crise, está tascando-lhe imposto sobre fortuna. A Europa, a Grécia agora anunciou que vai fazer impostos sobre as fortunas, e o Brasil não tem nada disso. Ao contrário, vocês sabem que, para os exportadores, a lei Candir, do tempo do Candir, isenta os exportadores brasileiros de pagar impostos. Quem que subsidia isso? É nós, é a população. Por isso que os caras estão exportando, que é uma forma de subsídio indireto aos exportadores para competir lá fora, né? Só que isso, quem que vai discutir, né? Então, nós, além de pagar um imposto bastante alto sobre o consumo, não tem imposto sobre as fortunas, não tem imposto sobre as grandes fortunas, né? E assim por diante. O mínimo que deveria, não estamos nem falando em tomar a propriedade privada deles, e estamos falando em cobrar um pouco mais, né? Nem isso a gente tem. Bom, acho que eu dei um panorama geral sobre todas as questões aqui que me foi perguntado. Não sei se ficou alguma coisa fora. Não sei se vai ter outra rodada, mas... Nós estamos aqui no adiantado da hora, né? 8 e alguma coisa, né? Acho que nós poderíamos fazer mais umas duas questões. Talvez ficou esse tema só da educação, que a Cláudia pudesse falar um minutinho. Tá certo, mais umas duas questões com esta educação, tudo bem? Pode. Tá, vamos passar para ela primeiro, depois a gente faz mais umas duas questões e vamos encerrar com os informes. Tudo bem? Boa noite a todos e todas. Então, eu estava aqui relembrando, na verdade, não são 130 mil escolas, porque se tivesse 130 mil escolas no campo, estava bom, mas, na verdade, nos 8 anos do governo Lula, foram fechadas 24 mil escolas em áreas de assentamento ou em áreas rurais, sejam elas de pequenos agricultores, de ribeirinhos e de pessoas que moram na zona rural em si. E, na verdade, assim, a gente está fazendo uma campanha, né, que fechar escola é crime, porque se a gente já tem uma educação pública na cidade ou onde quer que seja, né, de péssima qualidade, isso acaba piorando ainda mais a situação nas áreas tanto de assentamento quanto de acampamento ou de quem vive na zona rural, porque, a começar pelo acesso, e foram escolas fechadas de ensino fundamental. Para vocês terem ideia, aqui em São Paulo, só no Pontal do Paranapanema, na região de Itapeva, e uma escola no município, na região de Promissão, que existe, por exemplo, escolas de ensino médio, até o ensino médio nas áreas de assentamento. O restante todo tem que vir para isso, todos têm que ir para a cidade. O que isso tem ocasionado? Tem feito com que o índice de analfabetismo no meio rural se mantenha elevado e também a desistência do ensino médio. Então, você tem um alto nível de jovens que, no máximo, chega à 7ª série e abandonam os estudos porque não conseguem. Por exemplo, esse caso de Pereira Barreto,
as crianças que estudam de dia, então chega às 2h, e quem estuda à noite tem que sair às 4h da tarde para chegar às 2h da madrugada na sua casa, né? Então, imagina qual é o jovem que vai frequentar a escola essa que, inclusive, já não é tão agradável assim, né? Quem faz o ensino médio já sabe que ela não é um negócio que puxa. E a outra questão é que nós também do movimento, como a gente tem um setor de educação, a gente, inclusive, também tenta pautar que nos livros didáticos sejam tratados a reforma agrária, mas a questão é que a questão agrária passa de release, seja no ensino fundamental, né, de 5ª a 8ª, seja no ensino médio. Então, a questão agrária, inclusive nas escolas que muitas vezes estão nos assentamentos, né? Então o movimento faz uma luta tanto para garantir o acesso à escola, mas também garantir um acesso à escola que, de fato, garanta um ensino de qualidade e que, no mínimo, discuta a questão agrária, porque a escola, por estar dentro desse sistema capitalista, como foi colocado, ela, com certeza, não vai reproduzir aquilo que os movimentos sociais discutem, muito pelo contrário, ela é apenas mais um aparelho ideológico para garantir que essa sociedade capitalista de exploração e de consumo, as pessoas aprendam, né, a viver nesta lei, nesta ordem, desde quando entram na pré-escola hoje, até quando ficam ao ensino médio, e quando aqueles poucos conseguem chegar ao ensino superior, também é a mesma lógica, né? Então, a escola não é separada dessa nossa sociedade. Então, a gente faz uma luta para garantir o acesso à escola, mas também para garantir, tanto que o movimento, inclusive, tem uma proposta sobre educação no campo, né, que educação que a gente defende. Então, é um pouco isso, mas nós estamos numa campanha, porque só aqui em São Paulo foram fechadas várias escolas em assentamento e muitas outras que estão para serem fechadas, inclusive lá em Itapeva, é uma escola que atende até o ensino médio, né? Há uma grande questão, a proposta de se fechar as escolas, só não fechou porque a comunidade se organizou, mas em Promissão foram fechadas as escolas, né? Então, criança que andava 1h para chegar 15 minutos para chegar na escola, hoje levam 2 horas, 3 horas, e já tem várias pesquisas que demonstram, né, que o tempo que se gasta dentro de um transporte escolar afeta e muito o processo de aprendizagem das crianças. Então, é essa sociedade desigual, né? Ela é tão desigual, tanto no quesito da economia, mas também ao acesso a esses bens, tanto culturais, educacionais, saúde, enfim, né? Então, o movimento também faz esse enfrentamento aí de luta para a gente, porque a gente acredita que é um pouco a partir daí também que a gente pode formar e fazer com que a gente esteja uma juventude, né, crítica, pensante, uma juventude que possa questionar o modelo de sociedade que está aí, né? Então, obrigada. Nós temos 2 pessoas aqui inscritas. O Rezende e o Ayrton vão fazer as duas questões. Você está contemplado? Tá. Tudo bem. Então, o Rezende e o Ayrton. Eu penso que você tocou de leve a questão da criminalização dos movimentos, e sobretudo do MST, não é? Porque vocês são o movimento que tem maior visibilidade a nível nacional e internacional, né? E, portanto, eu penso assim que seria importante você contar um pouco mais, né? Essa criminalização é uma forma de, claro, de impedir que o movimento tenha um acesso à população, né? E que tenha assim, uma visibilidade positiva, boa, construtiva. Além disso, com certeza, vocês enfrentam uma guerra de eliminação seletiva das lideranças de vocês, entendeu? Me parece que em julho foram vários líderes assassinados no norte e nordeste, não é? Que realmente é uma liderança que vocês demoram décadas para construir, num trabalho de formação ideológica, política. Isso é eliminado sumariamente por um bando de criminosos a pago de multinacionais. Eu gostaria que você, colocasse um pouco essa guerra, né, que de fato é uma guerra diária, constante, né, e que vocês enfrentam. Mais do que criminalização, é uma eliminação sumária, né, daquelas lideranças que são construídas assim, com tanto sacrifício. Oi, Gilmar. Queria que você comentasse 2 coisas. A relação do movimento com o governo, desde a época da eleição do Lula, né? Não sei se aconteceu com vocês o que aconteceu com muitas pessoas aqui da periferia da cidade, que criaram uma grande expectativa em relação quando o Lula foi eleito e tal, e como é que está essa relação hoje, né? Lembrando também que quando querem criminalizar o MST, sempre
a mídia, uma parte dela pelo menos, faz a ligação dela com o governo, tal, dizendo que o governo não deveria ir para cima, baixar o porrete e tal, e que, né? Como é que fica essa relação? E outra coisa é que está uma outra dúvida, é sobre manifestações que estão começando a ocorrer, teve no 7 de setembro lá em Brasília, contra a corrupção, essas coisas. Queria ver como é que vocês encaram isso, e como é que isso pode atrapalhar ou ajudar a sociedade a tentar um caminho de mudança para tudo isso que está aí.